Olá, pessoal! Mais uma vez o programa Totalmente Mãe no ar e hoje o assunto é seletividade alimentar. Em algum momento da vida dos nossos filhos, eles vão apresentar alguma preferência na alimentação deles e eu chamei a doutora Ana Luísa Ferraz para nos ajudar nesse assunto. Vamos dar uma passadinha na loja de fábrica da Dorel e vamos saber sobre todas as novidades que a Claro nos oferece do Espaço Claro. Fica ligadinho que o programa está começando. E o assunto de hoje é seletividade alimentar. O seu filho que antes comia bastante, de repente parou de comer ou então está escolhendo os alimentos. Então fica ligadinho que o assunto agora é justamente isso. E eu convidei a Ana Luísa Ferraz, ela é nutricionista materno-infantil, para explicar pra gente o porquê de tudo isso acontecer com os filhos da gente, né? Porque nós mães, nós ficamos desesperadas, né, Ana? Com certeza. A mãe que sofre isso, que tem um filho que tem seletividade alimentar, sempre se desespera. Não tem jeito, porque é difícil. Você quer que aquela criança coma, você quer que ela se desenvolva bem. E, principalmente, a seletividade alimentar, ela é caracterizada principalmente ali entre os 3 e 6 anos, que é quando a gente chama de neofobia alimentar, que é aquela criança que tem medo do novo. E ela tem medo do novo em outros aspectos, ela tem medo de todas as coisas que estão acontecendo na vida dela e ela vai ter também em relação ao alimento. Então essa seletividade ela é muito característica dessa fase e é uma fase também de desenvolvimento. Então a mãe às vezes se desespera um pouco porque quer que a criança coma, claro, porque está muito pequena ainda, mas ao mesmo tempo aquela criança às vezes não tem muito apetite ou não quer comer nada de diferente, não quer aceitar. E aí acaba sendo mais difícil nessa fase mesmo, de 3 a 6 anos normalmente. Mas todas as crianças, elas apresentam em algum momento essa seletividade? Normalmente sim, é muito difícil uma criança não apresentar, mesmo aquela criança que coma extremamente bem, ela vai apresentar uma seletividade ou outra, ela vai ter preferência por alguns alimentos, ela pode não deixar de comer os alimentos que ela comia antes, mas ela vai apresentar assim uma seletividade a uma coisa ou outra. Assim, às vezes a gente tem toda a fase também, né? Às vezes a gente tem a fase do feijão, porque é mais escuro, e aí vai ter a fase dos verdes, e não come nada verde. Então, essas fases, elas normalmente acontecem a todas as crianças. O que vai diferenciar um pouco é o ambiente familiar. É como essa mãe levou essa alimentação desde a gestação, ali na introdução alimentar, como foi a alimentação dessa criança desde o início e como a família come, como a família tem uma relação com o alimento. Então, o que determina mais em relação à seletividade, se uma criança vai ser talvez mais seletiva ou menos seletiva, normalmente é o ambiente familiar. E aí, outros aspectos, a gente pode ter a parte psicológica também. Às vezes, algum trauma, algum problema psicológico que aquela criança tenha passado. E aí, ela reflete isso na alimentação. Não, porque toda mãe se desespera, né? Um dia o filho come tudo. Sempre teve uma introdução alimentar ótima, sempre foi adepto a comer diversos tipos de alimento, todos os grupos de alimentos, e do dia para a noite passa a não querer comer mais, ou então escolher aqueles alimentos não tão saudáveis assim, né? Sim, é muito importante sempre lidar desde o início mesmo, como eu falei, desde a gestação. Porque a alimentação dessa criança, ela não começa ali com 6 meses da introdução alimentar. Ela começa lá desde os primeiros dias da vida intrauterina. A partir da 16ª semana, o bebê ele começa a engolir o líquido amniótico e o que tem no líquido amniótico é um sabor mais predominante daquilo que a mãe mais consome. Então, se essa alimentação é mais rica em carboidrato, açúcar, essa criança vai ter um paladar mais acostumado a isso, ou se é uma alimentação saudável, mais neutra, de verdura, legume, fruta, essa criança vai ter uma propensão maior de gostar desses alimentos. E isso é influenciado ali na introdução alimentar. Aí vem com a amamentação também, que também influencia o sabor, porque tudo que a mãe come influencia o sabor do leite materno. Aí chega a introdução alimentar, mas não é o primeiro contato que a criança tem na introdução alimentar.
ela tem o primeiro contato mesmo com o alimento visualmente desde quando ela chega em casa, desde quando ela está no hospital ali nos primeiros dias e a mãe recebe uma sopa, porque essa criança sente cheiro, essa criança daqui a pouco vai ter um visual maior em relação àquela comida. Então esse contato vem desde o início. E é importante que enquanto não é ela propriamente que come, ainda na introdução alimentar, quando ela ainda não tem 6 meses, ela vê as pessoas comendo coisas saudáveis. E principalmente durante a introdução alimentar, porque às vezes a família, ela faz tudo muito certinho ali dos 6 meses até 1 ano. Que é quando a comida é só para criança, né? Uhum. Mas isso é errado. O ideal é que seja a comida da família, que ela já participe das refeições e que ela já entenda que o que ela está comendo dos grupos alimentares, todo mundo come também, entendeu? Então, o que acontece às vezes com algumas famílias, quando chega nesse período de seletividade alimentar, elas acham que é do nada, mas não é. Começa lá do início. Você mesmo que a gente fez a consulta de introdução alimentar, uma coisa que eu sempre frisei com você, que é o que influencia muito ali na seletividade alimentar, é a questão de misturar a comidinha no prato, porque a criança ela acaba não conhecendo o sabor do alimento. E aí, quando chega nessa idade de 1 ano e meio, 2, que a criança começa a ter um despertar maior para o mundo e quer descobrir, quer explorar... É aquela coisa do se achar gente, né? Exatamente. Ela já não é mais uma pessoa com a mãe, ela já é uma outra pessoa, ela já tem o mundo dela. Nisso, a criança ela passa a querer assim... Não, isso eu não quero. Não, aquilo eu quero. E aí a mãe sempre tem aquela frase, ai, comia tudo até 2 anos, até 1 ano. Mas às vezes o que acontecia é que não sabia o real sabor do alimento. E mesmo aquela criança como o Thor mesmo, que come, que sabe, ele vai ter um momento dele também que assim... É uma forma, a gente tem que entender que a alimentação ela está relacionada com tudo, porque a gente faz isso todos os dias, várias vezes ao dia. Então assim... Quando chega na hora da alimentação, é uma forma dele te testar, é uma forma dele te irritar ou te agradar. Isso também com relação a babá, com a professora da escola, com o pai. Então, assim, em vários momentos da vida, essa alimentação vai ter uma influência de outras áreas, não tem jeito. Não, e é isso que eu fico... Exatamente o que você está falando é basicamente o que eu estou passando, porque ele chega na escola, isso eu estou falando pelo meu e estou falando pelo filho de 2 amigas, né? Chega na escola, come tudo. Chega em casa, não quero. Sim. Né? E na escola, não. Come alface? Come. Come tomate? Come. Ah, e chega em casa, o tomate não quer comer. Ou então, a gente estava viajando agora, nesse período de férias, e eu ofereci para ele, ele adora batata. Dei uma batatinha sauté para ele. Encostou no caldinho da carne. Não quero, tá sujo. Então, foi o exemplo que você deu do feijão, eu lembrei do caldinho da carne que sujou. Então, assim, é a batata, é a carne que ele gosta, mas encostou um no outro ali, ele já achou que tá sujo, já era. 2 coisas, assim, que são muito importantes do que você falou. Primeiro é o ambiente escolar e depois é a questão de textura com seletividade. Em relação à textura com seletividade, quando a gente não apresenta muito à criança aquele alimento na mão, para ela poder encostar realmente na comida nesses primeiros meses, né, de 6 meses a 1 ano mais ou menos, até um período depois. Eu tenho pacientes às vezes que eu falo muito do BLW, mas a mãe fica bem receosa de fazer e às vezes vem na consulta de 1 ano e fala assim, ah, Ana Luísa, ele tem uma resistência enorme à textura, não encosta em nada, tá super resistente, será que tem jeito agora? E eu falo, não, vamos lá, vamos começar, já que tem 1 aninho e você já tá achando que ele é maior, vamos começar a testar, dar a frutinha na mão dele, e as crianças vão aceitando, elas têm uma aceitação. Só que quando isso vai com o tempo, e aí fica assim, mais velhinho, e aí já começa a ficar com nojo, a questão de não ter uma convivência com a textura gera seletividade também. Porque o primeiro passo para a gente conhecer o alimento são as mãos, é o cheiro, é o visual. Então a criança ela tem que ter esse primeiro contato para depois ela comer. E quando está na idade da seletividade, se ela tem resistência com a textura, ela já não vai querer nem colocar a mão, muito menos provar. Por isso que é muito importante deixar a criança com muita liberdade lidar com aquele alimento. E agora que já está numa fase mais seletiva, o que a gente tem que focar para uma criança seletiva? Ela não precisa necessariamente sentar ali na mesa e comer. Você vai lavar o alface, você chama ela para lavar com você. Você vai cortar uma cenoura, chama ela para cortar a cenoura. Porque primeiro você tem que ter o passo dela de lidar com o alimento, de tocar no alimento, de ter uma intimidade com o alimento.
E lá depois, que é a fase mais difícil para eles realmente comerem, entendeu? Então, assim, a gente tem que ir fazendo essas fases, porque essa questão de textura, para as mães de bebês aí de 6 meses, é muito importante. Não necessariamente fazer o BLW, que é aquela forma de comer que a criança vai comendo sozinha com a mão. Mas uma coisa ou outra dá na mão, deixar com uma colherzinha, tocar na papinha, isso é muito importante. E a outra questão, essa questão da escola que você falou, a gente tem sempre que observar, porque às vezes a professora vai falando, tem essas observações, come tudo. Comeu tudo, comeu verdura e legume. Mas a gente sempre tem que observar, se tiver câmera ou se você puder participar um dia. Assim, quantos de verdura e legume tem nesse prato? Porque às vezes as escolas põem arroz, feijão, carne, aí vem um tiquinho assim de verdura e legume. E aí esse tiquinho, eles já dão um jeito ali de misturar e vai passar. indo. Mas então, esse assunto é um assunto importante pra gente falar, não só pra mim, né? Que já tô basicamente fazendo uma consulta aqui, né? E como também pras mamães. Pessoal, eu vou pro intervalo rapidinho, mas eu já volto, que a gente vai voltar agora com mais dicas sobre seletividade alimentar pra vocês.